Alô, amiguinhos! E aí, preparados para mais um vídeo de física? Olha só, nós vamos falar agora da força centrípeta. É uma coisa assim muito interessante na física, está presente, tem um monte de curiosidades envolvendo. Então, eu espero que você curta bastante. Aliás, eu espero não, tenho certeza. A começar por aqui, ó, você está vendo um carro de Fórmula 1 fazendo uma curva, entrando em outra curva, e você não tem ideia que esses pilotos, eles têm que conhecer a força centrípeta. Eles fazem um mapa do que nós vamos estudar aqui, tá? Então é muito legal a gente dominar esse conteúdo. Nós vamos ver que esse conteúdo está presente no nosso dia a dia, em muitas situações e situações que vão trazer até segurança para nós, tá? Vou aproveitar para fazer o lembrete que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal e as nossas lives toda quinta-feira, tá? Eu agora vou fazer diferente. Não vou mais divulgar o tema da live, não. Vou colocar na bio do Instagram, lá no @RTK Concurso, ok? Então, você quer saber qual vai ser a live? Você vai saber amanhã. Vai ter o link e o assunto. Claro que você, né, que vem acompanhando o canal já sabe. Quem não vem acompanhando o canal, vai ter que ir lá no Instagram do RTK Concurso, ver lá abaixo da bio o tema da live, tá? É de física, tá ok? Bom, vamos prosseguir. Tem uma novidade, já andei conversando com o Felipe, logo logo nós vamos estar com a nossa plataforma ativa, com materiais inclusive gratuitos para vocês, que é www.rtkconcursos.com.br, e o Felipe vai avisar ainda para mim quando é que vai ficar pronto, e aí eu divulgo para vocês. Por enquanto não. Tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Primeiro é necessário a gente desfazer uma confusão que se faz aí fora, onde as pessoas pensam que força centrípeta é mais uma força. Então o professor pergunta quais são as forças que atuam no corpo. Aí você fala, normal, peso, força de atrito e força centrípeta. Isso não é verdade. Força centrípeta, ela não é mais uma força. Centrípeto quer dizer apontar para o centro. Então, se a força que você está olhando para ela apontar para o centro, ela vai ser centrípeta, seja qual for a força. Então, isso é importante. Repare que aqui no primeiro caso, eu tenho uma única força que está atuando no corpo, apontando para o centro. Então, esta única força tem esse comportamento centrípeto. Então, F1 vai ser uma força que aponta para o centro. Então, ela é uma força centrípeta. Nesse outro caso aqui, o F1 não está apontando para o centro. Repare só. Mas, coloquei um ângulo aqui, ó, com a direção radial, um ângulo θ. A componente de F1, que é o F1 cosseno θ, se você não lembra disso, volta lá no canal e estuda vetores, tá ok? Ou então em leis de Newton também, onde eu faço uma revisão. Bom, então aqui é o F1 cosseno, aqui é um F1 seno. O F1 seno é uma força tangencial. Olha aqui, ó. Ela é tangente à trajetória do corpo. Agora, o F1 cosseno não, aponta para o centro. Então, o F1 cosseno tem o comportamento centrípeto. Repare que aqui nem o F1 nem o F2 apontam para o centro. Mas, curiosamente, a resultante de F1 com F2 aponta para o centro. Então, nesse caso, a resultante é que tem o comportamento centrípeto. Então, repararam que eu chamei de F1
F1 pode ser peso, pode ser normal, força eletrostática, força magnética, pode ser, enfim, qualquer força. Reparou que aqui eu coloquei resultante? Resultante de quais forças? F1 e F2, que pode ser quaisquer forças. Então, amiguinhos, não tem mais uma força. Ah, tem peso, tem faixa, tem força centrípeta. Pelo amor de Deus! Não fala que você assiste aula no canal do RTK com o tio Rezende, não, por favor. Então, eu coloquei aqui um lembrete, até assinei, para você ver aqui, ó. Qualquer força que apontar para o centro da trajetória poderá ter um comportamento de uma força centrípeta. É uma qualidade, é um estado da força apontar para o centro. A força centrípeta não é mais uma força a ser aplicada no corpo, é uma condição de determinada força, de uma componente ou até mesmo de uma resultante das forças de apontar para o centro. Ficou claro isso? Eu vi que sim. O Astolfo já fez sinal ali para mim que, ó, tá bem claro, tranquilo. Bom, então vamos adiante. Olha que maneiro. Gente, quem já viu, é assustador esse negócio de globo da morte. É assustador. Né? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 motos. Olha o tamanho do globo. Você compara em relação ao tamanho da moto. É pequenininho. Cara, eu vi isso, eu fiquei muito, muito assustado. Mas também já soube de acidentes que aconteceram aqui dentro, tá? Porque o risco aqui é muito alto, né? E a possibilidade de haver acidente também é alta, tá? Então, nós vamos fazer um estudo, né, do globo da morte aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, é uma moto só. Eu só tenho uma moto aqui. Então, esse globo é o globo da vida, tá? Não tem muitas motos aqui, não. Só tem uma. Mesmo assim, eu já não ando de moto. Se andasse, também não colocaria dentro de um globo para andar, não. Para mim, seria de morte. Mas repare só. Então, ele está fazendo essa trajetória, tá? E eu tenho que analisar as forças, né? Claro que eu tenho uma força de atrito, né, que vai apontar para frente, mas não interessa, né, porque ela vai ser tangente. Lembra daquela força tangencial? Não me interessa, tá? A força tangente. Me interessa forças que apontam para o centro, na direção radial, melhor dizendo, na direção radial. Então, repare que no ponto 1, eu tenho o peso. Vamos falar da bola, né? Pode ser moto. Isso aqui é um modelo, na verdade. Pode ser uma série de coisas esse modelo aqui. Não precisa ser globo da morte, não, tá? Pode ser um avião fazendo looping, tá? Mas depois a gente conversa sobre melhorar, né, cada vez mais o nosso conhecimento. Então, aqui no ponto 1, eu tenho peso normal. A força de atrito e a tangente não me interessa. Então, a resultante dessas duas aqui, né, vai ter um comportamento centrípeto, ó, no ponto 1, ok? No ponto 2, o peso continua para baixo e a normal aponta para o centro. Então, a normal 2 tem comportamento centrípeto. Detalhe, né, o nosso corpo aqui, que pode ser a moto mais o motociclista, vai ter uma velocidade, né, constante, a massa é m, a gravidade é g, ok? No ponto 3, a normal aponta para cima e o peso para baixo. Nós vamos ver, né, eu vou gravar após esse vídeo, cinemática vetorial. Tá? Então nós vamos ver que aqui nesse caso, né, como a velocidade é constante, é um movimento circular uniforme, então não tem como, a força tem que apontar para o centro, a força resultante. Aqui as duas somadas apontam para o centro, ok? Então aqui categoricamente a normal tem que ser maior que o peso, porque a resultante tem que apontar para o centro, para ser força centrípeta, para poder fazer a curva, ok? A gente vai ver isso em cinemática vetorial. Ainda não está no canal,
mas logo após esse vídeo nós vamos estar começando cinemática vetorial. Então, como a normal tem que ser maior que o peso, vamos olhar lá no ponto 3. Normal, 3, menos o peso. Repare que a normal ela vai mudando de valor, né? Mas o peso é constante, o peso não muda. Então, normal 3 menos o peso tem uma característica de resultante centrípeta. A normal 4 é a única que aponta para o centro, porque o peso não, o peso é tangente, né? É tangente. Então, a normal 4 é centrípeta. Bom, se a gente fosse aqui, a gente pode se questionar sobre uma série de coisas, né? Em qual ponto, de repente, essa moto vai estar fazendo uma maior força no globo, né? Sobre o globo. A gente pode analisar isso matematicamente. Vamos ver o ponto 1 aqui, ó. Passa o peso para lá, então vai ser força centrípeta menos o peso. Aqui a normal 2 e a 4 vão ser iguaizinhas, porque força centrípeta é mv ao quadrado sobre 2. Né? Ou sobre R, desculpe. Não. Eu mesmo coloquei não confundir com energia cinética, que é sobre 2. Tá? Força centrípeta é sobre R. Não confundam, tá? Então repare que a massa é a mesma, a velocidade é a mesma, o R é o mesmo. Então esse FC aqui vai ser o mesmo, tá ok? Então, ó, N1 é FC menos P, tá? O N2 e o N4 vai ser o próprio FC, que é esse valor aqui. E o N3, né, olha para cá, passa o peso para lá, vai passar somando. Então, ó, o N3 é o que vai ter maior valor, tá? Então, onde é que a moto vai fazer mais força no globo e vice-versa? O globo na moto, ação e reação, é no ponto 3. Onde é que a força no globo vai ser menor? Olha aqui, ó, N1, que é a força centrípeta menos o peso. Então, ó, aqui em cima, se eu tivesse que ter uma estrutura, né, para reforçar o globo, seria uma estrutura bem mais fina do que aqui, porque aqui tem que ser mais grossa, porque é exatamente nesse ponto mais baixo onde a moto vai fazer mais força no piso, ok? Então, o N2 e N4, as forças são iguais, porém são maiores que N1. Então, tem que ter uma estrutura aqui mais forte do que aqui. Bom, na verdade, a estrutura ela é bem homogênea, né? E ela é bem forte em todos os pontos. Mas, se eu quisesse fazer uma análise estrutural do globo, como foi feito aqui, eu já sei onde é que é o ponto que recebe mais força, que é aqui embaixo, o globo, é onde recebe menos, que é aqui na lateral. E se você quiser saber num ponto qualquer, aí você tem que ser membro do canal, né? Se inscrever depois na plataforma, porque esse tipo de aprofundamento eu vou estar fazendo na plataforma, ok? Bom, então repare que se eu quisesse saber, por exemplo, qual a velocidade mínima para o motociclista não cair em 1. Você concorda comigo que para ele não cair aqui em 1, ele tem que ter velocidade. Isso é fato, tem que ter. Mas sem velocidade, vamos dizer que fosse aqui 200 km por hora, uma hipótese. Claro que ele não vai cair. Tá? Ah, mas caiu para 150 km, ele não vai cair. Ah, mas se de repente ele caiu para 60 km por hora, será que ele cai? Então, tem uma velocidade mínima para ele não cair. Vamos admitir que ele esteja quase caindo. Quase caindo é a situação em que a normal vai tender a zero. Ele está quase descolando da parede do globo. Então, a gente elimina a normal. Elimina, tá? E aí o peso vai ser a única força centrípeta. Então, nós vamos ficar com mg, que multiplica R, ó, mgr, igual a mv ao quadrado. Cortou o m, então o v é igual a raiz quadrada de rg. Logo, qual é a velocidade mínima? Raiz quadrada de rg, eu tenho que a normal é zero, ele está descolando.
qualquer velocidade, velocidade maior, né, que raiz quadrada de RG, garante a ele, né, estar fixo lá em cima, estar preso no globo lá em cima. Então a gente toma como uma situação limite, né, raiz quadrada do produto do raio pela gravidade. Viu como é que é interessante? Claro que tem gente para fazer esses cálculos e depois apresentar, né, os motociclistas para eles não baixarem essa velocidade nunca, porque se baixar, vai despencar lá de cima, tá ok? Às vezes não é nenhum problema do motociclista, né? Às vezes é um problema da própria moto. Olha que interessante isso, gente. Um carro fazendo uma curva. Olha lá, uma curva plana, tá ok? Uma curva plana. Então, o carro está fazendo uma curva, tá? A gente sabe que a gente não pode entrar com qualquer velocidade numa curva, né? Então, repare o seguinte, eu tenho aqui a normal, eu tenho peso, eu tenho FAT nas rodas apontando para frente. Mais uma vez eu falo que esse FAT aqui, ó, é tangencial, é um FAT estático, mas é tangencial, então não me interessa. Agora, se esse carro, ele tende a ir para lá. Ele só não vai para lá porque tem uma força de atrito lateral que também é estática, né? Pelo menos tem que ser, né? Deve ser. Se transformar em cinética, você vai escorregar e sair pela tangente. Por isso que nós vamos calcular aqui embaixo, ó, qual é a velocidade máxima que você pode fazer aquela curva. Então, eu não disse para você que era até uma questão de segurança? Cada curva, né, vai ter a sua velocidade máxima permitida para que você não saia pela tangente, tá ok? Então, vamos lá. É fato que se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar a minha aderência. Só que o meu FAT estático, se você já esqueceu, volta lá em leis de Newton, ele vai até um valor máximo. Então, eu não posso aumentar minha velocidade indefinidamente. Ela vai ter um valor limite. Por isso que eu estou chamando aqui de velocidade máxima. Então, essa velocidade máxima vai me permitir um FAT estático máximo. Se eu ultrapassar essa velocidade, o FAT estático vai se transformar em cinético. Como eu já falei, você desliza. Vai encontrar com o Papai do Céu mais cedo, tá? Então, a gente tem que saber qual é essa velocidade máxima e qual a característica dessa velocidade. Bom, então vamos lá. Repare que a normal cancela com peso, porque o carro não sobe nem desce. Então, a resultante aqui é nula, né? O carro vai para frente graças ao FAT estático, né, tangencial, e o carro não sai, né, da curva graças ao FAT estático radial, lateral, que eu estou chamando aqui, né? Bom, o FAT estático máximo tem esse valor, μ vezes a normal. Lembrando que a normal é igual ao peso, que é igual a mg. Então, μ vezes a normal, eu já posso substituir aqui, ó, mg. E o meu FAT estático é ela que aponta para o centro. Então, ela vai ter um comportamento centrípeto. Olha aqui, ó. Olha aqui em cima. O FAT estático é que vai ter um comportamento centrípeto. Então, é mv² sobre R. Professor, lá no início, o senhor falou que tinha uma outra fórmula também. Tem, ó, aqui, ó. m⍵² vezes R. Tem mv² sobre R e m⍵² vezes R, que é velocidade angular. Tem situações que nós vamos analisar por essa e situações por essa, de acordo com o interesse. Não quer dizer que tem situações que eu só resolvo por essa e essa não vale e vice-versa. Não, não, não. Todas as duas são válidas sempre quando se trata de força centrípeta. O que vai variar é o nosso interesse. Por exemplo, se eu quero calcular ômega, frequência, período, eu vou usar essa aqui. Se eu quero calcular apenas, se envolve apenas velocidade, eu vou usar essa aqui. Ok? Dependendo do assunto que eu esteja estudando na física, a gente vai usar muito mais essa do que essa.
E tem parte na física bem menor que a gente vai usar muito mais essa do que essa, tá? Mas todas duas são válidas. Então vamos voltar lá. Estamos agora, passamos pelo globo da morte, pronto. Então tá aqui, ó, μ vezes a normal igual a mv ao quadrado sobre r, né? Como eu falei, não vai confundir que sobre 2 é energia cinética, ok? Então tá aqui, a normal é mg, então ó, no lugar da normal eu botei mg. Cortou m com m, então μgr extrai a raiz quadrada, tá aqui, ó, eu tenho a velocidade máxima. Gente, essa fórmula quer dizer muita coisa para a gente. Primeiro, eu posso entrar com uma, vamos dizer que a velocidade máxima seja 80 km por hora nesta curva aqui, tá? Esse carro aqui é um carro de corrida, tá? Só que já tem 15 minutos de prova. O μ, que é o coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto, diminuiu. Então, se o μ diminuiu, a velocidade máxima diminui também. Aí, o engenheiro da escuderia vai passar por rádio lá para o piloto, dizendo sua velocidade na curva tal caiu, falei 80, né? Caiu para 60, por conta do desgaste do pneu. Claro que cada curva tem uma velocidade. Então, antes da prova, por isso que eles têm que chegar antes, uma semana antes da prova acontecer, para eles colocarem carro na pista, fazer treino, conhecer as curvas e fazer o mapa de velocidade que está aqui, na cabeça do piloto. Claro que, como é muito grande, né, o pessoal lá da cabine fica passando mensagens para ele. Porque em cada curva, essa velocidade vai mudar por conta do tempo, do desgaste. Piorou se choveu, né? De repente choveu. Aí o μ é pequenininho. A velocidade vai diminuir muito na curva. Ele vai perder muito tempo. Então, ele vai ter que trocar o pneu especial para chuva, para aumentar esse μ, para poder aumentar a velocidade. Olha que interessante. Então, por isso, gente, quando chove, vocês veem aí nos jornais, na TV, né, pedindo cuidado para os motoristas. Por quê? Porque com pista molhada, olha, é melhor um temporal do que uma garoa, um chuvisco. Porque o chuvisco, ele dá a falsa impressão de que você pode entrar correndo na curva. Só que ele tem uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água é terrível, porque o μ fica pequenininho. E aí você acaba saindo pela tangente e é onde ocorrem os acidentes. Ok? Bom, então cuidado. Quando cai temporal, aí fica poção mesmo, fica alagado, não dá nem para passar. Aí o risco de ter acidente é mínimo, né? Porque você vai logo parar. Agora, quando é garoa, ou seja, chuvisco, né? Aí você não estudou física, não sabe que a garoa, o chuvisco, é uma coisa terrível. A mesma coisa, teve um acidente, tem óleo na pista. Você vê que eles param logo o trânsito, jogam a serragem para absorver o óleo, porque o óleo, o μ é pequenininho. Então, quer dizer, não adianta, vai derrapar. Vai entrar ali, vai derrapar. Ok? Outra coisa importante é quanto mais fechada for essa curva, ou seja, menor for o raio, mais devagar você tem que entrar. A tua velocidade diminui. Então, por isso que cada curva no circuito tem uma velocidade diferente, porque tem um raio diferente. Olha que interessante. E o piloto tem que saber, né? Claro, ele sabe por sentimento e sabe também porque ele estudou o mapa da pista. Então ele sabe mais ou menos qual a velocidade de entrada em cada curva. Ele tem que saber, gente. Ele não ganha milhões à toa, não. Ele tem que estudar aquilo ali. A vida dele está em risco, né? Então já vimos que esse μ depende dos pneus estarem novos. Aí a gente fala para o motorista também, né? Não é só piloto de Fórmula 1. Da pista tá boa.
De repente, é uma pista esburacada que vai fazer o carro saltar, é uma pista muito lisa, pode estar chovendo, pode ter óleo, pode ter areia, um caminhão de areia derramou areia na pista. Isso faz diminuir o Mi, gente. A gente tem que pensar em tudo que vai fazer diminuir o Mi. Diminuir o Mi tem que entrar na curva com uma velocidade menor, ok? E quanto mais fechada for, menor a velocidade. Então aqui, ó, uma boa dica, né, é do traçado melhor para a curva. Já que eu sei que se eu aumentar o meu raio, eu posso aumentar a velocidade, olha só, se eu fosse fazer, aqui o carro, se eu fosse fazer uma curva rentinha aqui, ó, pela direita, rentinha, eu ia estar obedecendo a esse raiozinho aqui, o R1, que é bem pequenininho. Se o R1, né, se o raio diminui, a velocidade diminui. Então, o cara que faz a curva por dentro rentinha, ele vai ter que fazer com baixa velocidade. Agora, o cara que é piloto, ele sabe que se ele aumentar o raio, né, de trajetória dele, ele vai poder entrar com uma velocidade bem maior do que o cara que entrou aqui pelo cantinho. Então, por isso que pode reparar agora. Fórmula 1, o piloto vai entrar na curva, ele vem pela esquerda, ele abre, fecha o máximo, passa até na zebra aqui, ó, fecha o máximo e abre depois. Aqui é que está o problema, que se tiver o carro que vem por dentro, na hora que o piloto fechar aqui, tem a colisão. Então, nas próprias leis que regem a Fórmula 1, se eu tiver dois carros aqui para entrar na curva, a preferência é de quem está por dentro. Tá? Então, esse cara vai ter que frear e vir para trás dele. Tá? Porque certamente esse cara que está por fora, ele está em maior velocidade, ele vai jogar para dentro, empurrando o outro para fora da pista. Então, para evitar isso, se ele está por fora, problema dele, ele tem que frear e vir por trás do outro. Então veja que legal, é muito interessante a gente saber das regras da Fórmula 1 se a gente estudar física antes, né? Viu como é que fica legal? Bom, prosseguindo. Pista sobrelevada, olha que legal. Bom, eu estou falando do Rio de Janeiro, né? Eu não sei você que está assistindo de onde você é. Quem é do Rio conhece ali a Avenida Brasil, subindo a Ponte Rio-Niterói. Então, quando você vai subir, né, você vem pela Brasil e vai subir, vai fazer uma curva e vai subir para a Ponte Rio-Niterói, pegar o acesso. Só que isso aqui não é plano, ó. Essa subida com curva não é plano, porque a Avenida Brasil ela é de alta velocidade. Então, quando você vai pegar a Ponte Rio-Niterói, o acesso, né, vai fazer uma curva de alta velocidade. Nessa curva, ela é rampada. Tem uma cunha aqui embaixo. Então, ela vem, ó, Avenida Brasil reta, subiu, ó, olha o carro fazendo a curva, ó, ele vira e depois volta a ficar plano. Olha que interessante, na curva, a pista é inclinada. Inclusive, né, quando tem engarrafamento, você fica preso ali na curva, você sente nitidamente o teu carro inclinado, né? E pior, né? Porque ali balança, né? Ali balança, porque isso faz parte, né, da própria segurança da pista, permitir que ela tenha esse movimento, tá? Veja que legal, então. Observe aqui ao lado, nós temos a Fórmula Indy, tá? Se numa curva na Ponte Niterói, né, que a gente entra ali a 80, já tem inclinação, imagina nessa curva aqui na Fórmula Indy, onde os carros entram a uma velocidade de 450 km por hora. Então, ó, repare que eu coloquei uma reta alinhada aqui, ó, com o aerofólio do carro, tá? E uma reta aqui, ó, com o chão, alinhada com o chão, na horizontal, para você ter uma ideia. Tá? Então, essa é a inclinação que o carro tem em relação à horizontal. Olha que interessante. Isso é que vai permitir esse carro ter essa alta velocidade. Gente, 450 km por hora. Brincadeira, né? Aqui eu peguei um trecho de algum lugar que eu não sei onde é, né?
e mostra também uma pequena inclinação na curva. Repara que essa reta aqui, ó, é a reta que está alinhada com a traseira do carro, né? Com a parte traseira do carro, tá? É uma picape, né? Então, justamente nessa porta traseira, eu passei uma reta aqui e passei uma reta aqui que seria a horizontal, né, da pista. Então, repare que existe uma inclinação nessa pista, que ela é pequena, tá? Que não é o caso de uma Fórmula Indy, mas essa inclinação aqui, ela é até um pouco menor que a inclinação da ponte Rio-Niterói, do acesso, né? A do acesso seria um pouquinho maior, né? Pouca coisa, mais perceptível a olho nu, tá? Mas aqui você vê uma pista larga também, de alta velocidade, e tem essa inclinação. Bom, então essa pista sobrelevada, ela não é à toa, ela tem uma utilidade, né? Ela é muito útil no nosso dia a dia e também para o esporte. Aqueles que gostam realmente de correr mais risco, eles vão para a Fórmula Indy, né? Então, quer dizer, Fórmula Indy é pista de altíssima velocidade, tá? Então, vamos estudar. Nós temos aqui força de atrito, né, apontando assim, né, para a gente, que é o que vai mover o carro, mas é tangencial, não nos interessa, tá? Nós temos a normal e nós temos o peso. Nós estamos aqui numa situação para a gente depender o mínimo possível do atrito nesse sentido aqui, ó, da pista. Tanto que nós nem colocamos ele. Nós não estamos contando com a força de atrito. Isso é que é interessante. Aqui nós estamos contando apenas com a natureza, com a física. A força de atrito vai mover o carro para frente. E nós que estudamos física, nós sabemos qual a velocidade que nós temos que entrar nessa curva para não depender da força de atrito. Para não depender. Então, se eu respeitar essa velocidade, eu não dependerei da força de atrito. É claro que eu vou fazer uma trajetória como se fosse essa marca aqui. Eu não posso sair dessa marca aqui, porque essa marca aqui é que vai me dar o raio, esse raio aqui, ó, esse raio, tá ok? Então, vamos entender isso. Repare o seguinte, o ângulo de sobrelevação, θ, ele sempre vai aparecer aqui em cima, sempre vai aparecer aqui em cima, sempre. Isso aí é geometria, nós já gravamos também no SOS temporada, se eu não me engano, tem segunda temporada, tá? Então, retas paralelas cortadas por uma transversal, você vai aplicar aqui nesse triângulo aqui, nesse triângulo aqui, e você vai ver que esse ângulo aparece aqui. Então, eu tirei esse triângulo para fora. Repare que ele está bem, né, semelhante a esse aqui. Então, esse cateto aqui é o peso do carro. Então, está aqui o peso do carro. Tá? Essa hipotenusa é a normal. O ângulo θ está aqui, e aqui é a resultante. É a resultante que vai apontar para o centro. Então, a resultante é que vai ter comportamento centrípeto. Não vai ser nem peso, nem normal. O FAT tangencial, o nome já diz tangencial, não é centrípeto. E eu não estou contando com FAT nem para cima, nem para baixo. Então, esse carro ele está preso a esse raio aqui. E se ele tender a subir, eu tenho que contar com FAT para baixo. Se ele tender a descer, eu tenho que contar com FAT para cima. Então, a gente não conta com FAT e nós temos que ver qual é a trajetória segura para que ele não conte com FAT estático. Vamos entender isso, então? Bom, a tangente de θ, né, seria cateto oposto, cateto oposto sobre adjacente. Ou seria para a física, porque o cateto oposto é a força centrípeta, que é a força resultante, né, tá aqui, né, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. Então, mv ao quadrado sobre r dividido por mg, cortou a massa, então não depende da massa do carro, né?
E o R vai vir para cá multiplicando o G, que vai para lá multiplicando a tangente. Então vai ficar RG tangente de θ. Então o V é a raiz quadrada de RG tangente de θ. Então, mais uma vez, quanto maior o raio, mais eu vou poder colocar velocidade, maior será a velocidade. Quanto maior for o ângulo, mais eu vou poder colocar a velocidade também, porque esse ângulo aqui, ele vai estar variando de 0 a 90 graus. Primeiro quadrante. Primeiro quadrante, a tangente também está lá no SOS temporada. Volta lá para você estudar, tem trigonometria lá, tá? Você vai ver que a tangente no primeiro quadrante, ela é diretamente proporcional ao ângulo. Conforme o ângulo aumenta, a tangente aumenta também. Claro que se o ângulo for 90, isso aqui vai virar um cilindro, né? Então ele vai estar dentro de um cilindro, a velocidade ali vai para o infinito. Ele está dentro do cilindro, né? Aqui no caso não. Olha o que acontece. Então essa velocidade, ela é bem delimitada. Eu não conto com φ e ela tem que ser tal que vai ser igual a raiz quadrada de RG tangente de θ. Se diminuir, se eu não estou contando com φ, isso significa que o tempo de prova para mim não interessa. Então, quer dizer, se aumenta o tempo de prova, o coeficiente de atrito diminui, eu não estou contando com φ. Então, quer dizer, é como se a gente realmente não tivesse, entre aspas, atrito na pista, ok? Eu fico até mais despreocupado com o atrito. Agora, a velocidade não me deixa despreocupado, não, porque um piscar de olho aqui faz muita diferença. Bom, mas o que acontece? Se eu pisar no acelerador, na curva, vai aumentar o raio, porque o ângulo é fixo, é o ângulo da pista. A gravidade é fixa, então vai aumentar o raio. O que acontece se eu pisar no acelerador? O carro vai subir, que aí aumenta o raio. Ó. O raio não é esse? O carro vai subir, ele vai fazer a curva, mas ele vai fazer a curva subindo. Ele vai sair por cima da curva. Se eu vou diminuir a velocidade na curva, se eu diminuir a velocidade, o raio vai diminuir, o carro vai descer. O carro vai descer, porque vai diminuir. Se o carro está aqui embaixo, agora o raio é esse aqui, ó. Raio diminui, tá? Então, o raio R está aqui, nessa posição. Se eu aumentar a velocidade, o raio R vai aumentar. Então, o carro vai subir e sair por cima. Se eu diminuir a velocidade na curva, o carro vai descer e vai ir para o centro da pista. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde eu estou olhando agora, para onde ele vai, ó. Para o gramado. E vai ficar preso, vai rodopiar lá na grama. Entendeu? Então, a Fórmula Indy ela é extremamente perigosa, tá? E o cara tem que saber de física para ele poder, né? A ultrapassagem é muito complicada. Imagine você, esse cara aqui, ele quer ultrapassar o que está na frente. Mas se ele acelerar para ultrapassar, ele sabe que ele vai subir, então ele vai subindo. Ele vai subindo. Esse cara aqui vai sair da pista. Então ele tem que esperar sair da curva, porque tem um trecho reto, para ele tentar ultrapassar. E se ele não fizer, ele tem que pisar no freio para entrar na curva. Tá? Ah, então ele acelera e vai por dentro. Não tem como, porque se ele aumenta a velocidade, não tem como diminuir o raio. Se ele acelerar, a física empurra ele para fora, não tem como ele ir por dentro. Não adianta ele virar o volante para ir por dentro, que o carro vai derrapar e vai sair por cima da pista. Entendeu? Olha que coisa interessante. Então, ó, são problemas, existem inúmeros problemas de força centrípeta. Sabe onde tem muito força centrípeta? Muito, muito mesmo? Aqui, ó. Parque, ó, esse aqui é o rotor. Olha aqui, roda gigante. Ó, montanha russa, né? Olha aqui, ó. Muito, tudo isso aqui, parque de diversões, tem muita força centrípeta. Olha esse brinquedo aqui que fica girando lá em cima, até isso aqui ficar na horizontal, esse círculo aqui, ter o maior raio possível. É loucura, gente. Eu tenho muito medo.
eu vou dizer para você, eu não andaria em nenhum brinquedo desse aqui, nem na roda gigante. Parque de diversão para mim é para comer pipoca, churrasquinho, tomar um refrigerante, entendeu? Porque esse aqui, queda livre, famoso cabum, queda livre. Isso é loucura, gente. É loucura. Hein? É muito, aqui tudo é física. Tudo é física. A segurança das pessoas nesses brinquedos todos está presa à física. Bom, então vimos que em parque de diversões está lotado, repleto de física, né? Bom, vamos ver então o que nós temos no próximo slide. Ah, gente, acabou. Gente, tem muito mais coisa, muito mais coisa. Eu teria mais uns 10 a 15 exemplos. Vamos deixar para as lives, né? Ó, toda quinta-feira tem live, né? O canal vai crescer cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Likezinho no vídeo, compartilhar com os coleguinhas da escola, do cursinho, né? Porque o canal crescendo, eu tenho certeza que nós vamos, de repente, fazer 2 lives por semana, botar material lá na plataforma, enfim. Conto com vocês. Se inscreva no canal, quem não se inscreveu, recomende para os outros se inscreverem, ativar o sininho, e temos muita coisa para estudar. É assunto para mais de 5, 6, 7 anos subindo vídeo sem parar. Depois a gente só vai ficar corrigindo provas de concurso, fazendo exercício, né? Então, conto com vocês, estou esperando que vocês continuem conosco no canal, divulguem o nosso canal. Olhe no Instagram qual vai ser a live de quinta-feira, né? Quem já vem assistindo já sabe qual vai ser, né? Então, até lá, mini coraçãozinho para vocês do Professor Rezende e fui!